Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui para o nosso canal, né? Lembrando que toda semana a gente posta vídeo aqui no fim de semana, tá? Geralmente eu gravo no fim de semana, subo no sábado, às vezes não dá tempo, eu subo na segunda, mas a gente vai fazer geralmente um vídeo por semana aqui e shorts eu vou subir aí praticamente vários ao longo da semana, que são vídeos mais curtos que eu gravo aqui usando o meu quadro negro, vocês têm vários aí no canal, então fiquem à vontade. E dessa vez a gente vai se aprofundar mais aqui. Então aqui, esses vídeos mais longos que eu posto um por semana, a gente se aprofunda, debate, vocês fiquem à vontade para comentar aí, quiser sugerir também conteúdo ou alguma questão específica que você viu, fica à vontade para colocar aí nos comentários. Então dessa vez, pessoal, eu vou comentar aqui sobre sólido de revolução, que são o cilindro, o cone e a esfera, tá? Então, pessoal, lembrando que o nosso público aqui são estudantes do ensino médio, que vão fazer vestibulares ou Enem, tá? E aí, a gente vai postar algumas coisas sobre ensino fundamental e isso vai tudo para os nossos reels e os nossos shorts. Então, desde já, se você não é inscrito e gosta de matemática, é um entusiasta da matemática, se inscreva. Se você é estudante de ensino médio, quer aprender um pouquinho mais, se inscreva, não deixe de comentar aqui nos nossos vídeos. Então, sem mais delongas, e vamos lá resolver aqui 5 questões. Questão 1, simples, tranquila, sobre sólido. Questão 2, também é outro sólido de revolução. Questão 3 e 2 questões do Enem, tá? Que vão ficar para o final, tá? Então, você quer saber como é que a gente ataca, né? Resolve essas questões do Enem, fica até o final. Questão 1. Qual sólido é formado, pessoal, ao fazer uma rotação? Aqui, ó. Esse girar aqui, pessoal, é uma rotação que vai ser feito de um retângulo, tá? De base 4 centímetros e altura 10, tá? Vamos desenhar esse retângulo aqui para a gente ter mais ou menos a ideia do que está acontecendo. A gente vai inserir inicialmente, pessoal, um eixo, que é essa reta vertical, que eu vou chamar ela de eixo, tá? Então aqui, ó, é o nosso eixo de rotação. Beleza pura? Tranquilo, né? E aí, pessoal, a gente vai fixar nesse eixo um retângulo, né? Então, a gente vai fixar nesse eixo um retângulo. Vamos colocar aqui o nosso retângulo fixado nesse eixo aí. Olha só, coisa mais linda aqui, ó. Então, eu vou ter aqui um retângulo fixado nesse eixo. Esse eixo aí é giratório. Então, você vai ter aí uma rotação em torno desse eixo. E isso aqui vai dar origem, pessoal, a um sólido, né? E esse sólido de revolução, para quem já está acompanhando aí meus vídeos, sabe muito bem que é um cilindro, né? Então, a gente vai ter aqui um cilindro sendo construído após a rotação desse retângulo, tá? Então, esse retângulo aí vai dar origem a um cilindro, tranquilo? Beleza, né? Então, esse cilindro aqui, ele é o nosso primeiro sólido de revolução. Por isso que vem esse nome, porque vai ser feita uma rotação de figuras planas. E a gente sabe muito bem que a base do retângulo é 4 centímetros. Olha só, 4 centímetros da base. Como ele vai ser rotacionado, né? E o eixo de rotação ele está no meio aqui, ó. Você entendeu o raciocínio? Deixa eu pegar aqui minha reta, né? Vou pegar aqui minha reta. O nosso sólido de revolução, o nosso eixo, ele está aqui no centro do cilindro, ó. Beleza pura? Então está aqui no centro do cilindro, que vai ser feita a rotação. Deixa eu pontilhar aqui no meio, para ficar mais bonitinho para você. E aqui você vai ter 4 centímetros, né? Que é o lado, né? A base do retângulo, que vai ser aqui no caso o raio do cilindro. Então aqui vale 4, ó. 4 centímetros. E a altura é 10. Olha só, coisa linda. Beleza? Tranquilo? Então, você vai ter um retângulo construído por rotação a partir dessa figura, que é um retângulo de base 4 e altura 10. E aqui você já sabe, né, que o item B aqui é o nosso cilindro construído, tá? E para desencargo de consciência, se você tiver um triângulo, vamos lá, vamos tentar fazer aqui para você, de graça, tá? Aqui, pessoal, que é de graça, tá? Você tem conteúdo aqui, ó, de graça para você, tá? Então, ó, vamos pegar aqui um outro eixo de rotação. Vamos colocar aqui o nosso eixo
de rotação. E aqui você vai ter, ao invés de um retângulo, você vai ter um triângulo. E esse triângulo aqui, pessoal, vai dar origem também a outro sólido, né? E vocês já sabem que sólido é esse. Obviamente que eu sei que quem está me acompanhando aí ao longo do tempo já sabe que esse sólido aí gerado, pessoal, vai ser um cone, né? Então você vai ter aí, ó, um cone gerado, né? A partir da rotação desse triângulo. Você constrói um cone. E o eixo, pessoal, de rotação, ele está no centro aqui, ó. No centro do cone, que foi rotacionado a partir desse triângulo aqui gerado. Então, um cone também é um sólido de revolução, tá? Só um detalhe para você, de graça, aqui, ó. Esse ponto aqui de cima, pessoal, é chamado de vértice, tá? É o vértice, é o local onde vai fixar aqui, ó, o nosso triângulo. E só uma curiosidade, esse segmento que vai ser rotacionado aqui, ó, esse segmento aqui, pessoal, que eu vou chamar de G, tá? E esse aqui é o raio, eu vou colocar esse G bem aqui, tá? E aqui embaixo é o raio. Esse G aqui, pessoal, tem um nomezinho para ele, tá? É a nossa geradora, né? É ela que vai gerar o triângulo. E daí você tem um nomezinho bonitinho para ela, chamado de geratriz. E esse carinha aqui embaixo é o raio, tá? Tranquilo demais, né? Então, ó, se eu rotacionar aqui, o retângulo vai dar origem ao cilindro, né? E se eu rotacionar aqui o triângulo, vai dar origem a esse nosso cone aqui. Beleza pura, né? Então, eu acredito que isso aqui está tranquilo para vocês, tá? Mais uma só para a gente fechar. Eu vou abrir aqui uma nova guia. Comigo, vem comigo, aqui é na hora, pessoal. Aqui é ao vivo e a cores, aqui ninguém brinca em serviço não, ó. Vou botar aqui o meu compasso. Deixa eu tirar ele aqui do meio. Percebeu que eu fiz um círculo aí, né? Vamos colocar aqui, ó. Olha só. Vamos colocar aqui o nosso eixo. E vou apagar essa região aqui escura. Escura não, essa região aqui é a esquerda, ó. Olha só a cor linda aqui, ó. E aí, pessoal, dá para perceber que esse carinha aqui, pessoal, nosso eixo. Olha aí, ó, cor linda. Então, esse eixo, ele tá fixado sobre ele, pessoal, um semicírculo, né? Nem sei, eu ia dizer semisfera. Ele é um semicírculo. Então, essa região, olha só, essa região vai ser rotacionada, né? E vai dar origem a um outro sólido de revolução, que vocês já sabem que sólido é esse, né? Deixa eu pegar aqui meu compasso de novo, para ficar do mesmo tamanho. A minha figurinha aqui. Mesmo tamanho, será? Comigo, olha só. Então, aqui é a nossa esfera, pessoal, que foi construída a partir, pessoal, da rotação desse, né? Desse semicírculo aí, ó. Você construiu, tá? Essa esfera. Então, praticamente, pessoal, a ideia é essa. São 3 sólidos de revolução construídos a partir da rotação de um retângulo, que dá origem ao cilindro, o triângulo, que vai dar origem ao cone, e o semicírculo, que dá origem à esfera. Beleza? Então, praticamente, é disso aqui que vocês precisam saber. Claro, tem que saber calcular a área e o volume desses 3 aqui, tá? A gente vai apresentar esse cálculo do volume nas próximas questões, tá? Vamos para a questão 2, então. Vamos lá. Um semicírculo de raio 3 é girado, é rotacionado em torno do seu diâmetro, tá? Qual é o volume do sólido formado? Já falei agora há pouco, né? A gente vai ter aqui, ó, um semicírculo gerado, né? Rotacionado. Vou fazer na mão aqui, tá? Ó. Então, ó, esse semicírculo rotacionado, certo? Ó, na mão para você. Esse semicírculo rotacionado aqui, ó, tá meio esquisito que eu não usei compasso, viu? Então, isso aqui aqui é o nosso eixo. Então, ó, esse semicírculo, pessoal, ele vai ser rotacionado
e vai dar origem a uma esfera. A gente já sabe disso, né? A gente já aprendeu isso aqui já, tá? A gente sabe que vai dar origem a uma esfera, tá? Deixa eu pegar aqui para você um círculo bonitinho aqui, ó. Pronto, ó, para você acompanhar aqui um círculo bonitinho, ó. Então, esse daqui, pessoal, é a nossa esfera que foi gerada. Percebeu o raciocínio? Deixa eu ajeitar aqui para ficar um 3D aqui para você, ó. Aqui, pessoal, de graça, tá? Pronto. E ele disse que o raio aí, pessoal, vale 3 centímetros, ó. 3 centímetros. E é o mesmo raio, pessoal, desse semicírculo aqui do lado, tá? Porque ali também é 3, tá? É ele que vai dar origem à esfera. Percebeu o raciocínio? Então, aqui também é 3, tá? Então, o que você tem que saber é calcular o volume. E nós já sabemos muito bem, para quem já vem me acompanhando aqui, sabemos que o volume da esfera vai ser igual a 4/3 de πr ao cubo. E você já sabe que isso aqui vai dar 4/3, o π, vamos considerar 3, aqui a aproximação, vezes o raio também é 3, a terceira. Esse 3 morre com esse, 3 a terceira vai dar 27, né? Fica 4 vezes 27, que isso aqui vai dar quanto? 108? 108 centímetro cúbico, tá? 108 centímetro cúbico é o volume da esfera, beleza? Tranquilo? Então, ó, não tem segredo, tá? O volume de um sólido de revolução desse, pessoal, deixa eu só afastar aqui para você, que tá no meio aí, né? Fábio, você tá gravando aí, tá aparecendo no nosso meio aqui. Deixa eu ajeitar aqui para você, tá? Você não vai perder mais não. Vamos ajeitar aqui a nossa tela. Prontinho aqui no canto. Pronto, agora ficou melhor. Diminuir aqui, tava pegando aqui a tela, né? Mais uma questão. Questão 3, tá? Deixa eu aumentar aqui. Agora sim, questão 3. Deixa eu subir um pouquinho aqui a questão 3 para você. Questão 3 agora. Aumentei aqui um pouquinho aqui, pessoal. O webcam, se ficar ruim no meio, a gente vai diminuindo, tá? Um trapézio retângulo de bases 3 e 7 e altura 5 é girado em torno do lado perpendicular às bases. Qual é o nome do sólido gerado? É um cilindro, é um cone truncado, é um paraboloide ou uma esfera? Bom, questão tranquila aqui, né? Questão tranquila. A gente vai colocar aqui o nosso trapézio. Então aqui, ó, vamos colocar o eixo de rotação de novo. Presta atenção, vamos colocar o eixo de rotação. A gente vai agora aqui, pessoal, desenhar o nosso retângulo aqui, ó. Ele vai ter, ó, base menor, vai ter a base maior aqui, ó. Beleza? Esse é o nosso retângulo. A base menor é 3 centímetros, maior é 7 e a altura, pessoal, é 5 centímetros, que é a altura do nosso trapézio, tá? Ele quer saber que sólido gerado é esse, tá? Que sólido gerado é esse. E aqui, pessoal, dá para perceber que essa rotação aqui, ela vai dar origem, pessoal, a uma figura espacial de rotação, ó. Vou colocar aqui para você entender o raciocínio, ó. Quando você fazer o giro aqui, ó, o que vai acontecer, pessoal? Vai estar gerando, pessoal, uma figura desse tipo aqui que eu vou desenhar para você, ó. Ó. Vai fazer a rotação aqui do lado, tá vendo, ó? Então, eu vou desenhar para você aqui, para você entender o raciocínio, ó. Presta atenção, ó. Vamos desenhar aqui, você não vai jamais perder questão, né, de rotação, tá? Você não vai perder questão de rotação depois da aula de hoje. Eu vou colocar aqui, ó,
Vou desenhar aqui a nossa figurinha. Vou tentar desenhar na mão, viu? Me perdoe aí. Olha. Figura é essa. Isso aqui, pessoal, é uma figura muito comum no nosso dia a dia, né? Parece um copo, né? Um copo deitado, né? A panela, a forma de bolo deitada. A forma de bolo não, porque tem um outro tronco ali no meio dele, né? Deixa eu diminuir aqui para você, para não ficar muito no meio. Pronto, ó. Essa figura aqui, pessoal, ela é um cone cortado, né? Ele é um cone truncado, porque se você for imaginar, ele pode ser preenchido aqui, ó, e vai dar origem a um cone. Porque essas arestas, pessoal, lateral, elas vão se encontrar lá em cima. Então isso aqui, pessoal, é um cone cortado, né? É um cone truncado, tá? Ou também conhecido como tronco de cone, beleza? Nada demais, né? Isso aqui é tranquilo. E se você quiser saber o volume desse cara aqui, tem um Reels meu aí que eu postei, um Shorts aí no YouTube, que calcula o volume desse camarada aí, tá? Eu sugiro que você vá lá assistir, para você não deixar passar o cálculo do volume desse tronco de cone. Beleza? Mais uma. Essa daqui, ó. Enem 2024, tá? São as duas últimas do Enem para a gente encerrar o vídeo de hoje. Em uma empresa é comercializado um produto em embalagens em formato de cilindro circular reto, com raio medindo 3 e altura medindo 15. Vê se eu consigo colocar aqui um cilindro. Aqui, ó, pronto. Vamos colocar aqui o nosso cilindro aqui, ó, aqui do lado. Então, esse nosso cilindro, pessoal, ele tem um raio medindo 3, vamos colocar aqui o centro. Então, o raio aqui, ó, mede 3 centímetros. E a altura, pessoal, vale 15 centímetros. Esse aqui é as embalagens que vão ser confeccionadas aí pela empresa, tá? Essa empresa, ele planeja comercializar o mesmo produto em embalagens em formato de cubo. Opa! Vamos colocar um cubo aqui do lado, ver se eu tenho aqui a figurinha dele. Beleza, vamos lá. Presta atenção aí para você entender o raciocínio. Só colocar aqui uma perspectiva para você, viu? Deixar um pontilhadinho aqui, ó. Pronto. Essa aqui é a nova embalagem. O lado desse cubo aí, pessoal, é A, tá? Vou chamar de A. Como ele é um cubo, ele tem todas as arestas iguais, tá? E aí você não vai perder, né? Essa questão por causa disso, tá? Então, ele diz que o volume do cubo, ele representa 80% da capacidade da embalagem cilíndrica. E ele quer que use 3 como aproximação do π e pergunta a aresta da nova embalagem. Olha só, então eu tenho um cilindro que representa um volume V. O volume do cubo, ele vai ser 80% do volume do cilindro. Então, olha assim, o volume do cubo, ele representa 80% do volume do cilindro. Tá, você vai usar isso como raciocínio. Você vai usar isso no raciocínio, tá? Então, ficaria o seguinte, ó. Então, veja, olha só, veja que o volume do cubo, olha só, o volume do cubo, ele representa 80% do volume do cilindro. Olha, esse é o raciocínio que você vai usar, tá? Só que você sabe que 80% é 80 sobre 100, né? Então, 80 sobre 100 vezes o volume do cilindro, você sabe muito bem que é π 3 vezes o raio, aqui em cima, ó, raio ao quadrado. Tá aqui do lado para você entender, ó, o volume do cilindro vai ser π vezes R ao quadrado vezes H. Ó. Esse é o volume do cubo. Então, o R é 3, H é 15. Então, ficaria π vezes 3 ao quadrado vezes H, que é 15. Olha só, moleza. Ó. Tranquilo demais, tá? Não é perder uma questão dessa, né? Então, vai ficar o seguinte, ó. 80%, você morre aqui, ó. Morreu, morreu. Aqui vai ficar como? Esse 2 aqui, ó, esse 15, eu posso dividir por 5, ó. 15 por 5 dá 3
10 por 5 dá 2, ok? Esse 8 por 2 dá 4. 4 vezes 3 ao quadrado, vezes 3, então ficaria assim, ó, 4 vezes o 3, vezes o 3 ao quadrado, vezes o 3 que sobrou lá do 15. Tudo isso aqui, pessoal, é o volume do cubo. Olha a ideia. Percebeu o raciocínio? Então, isso aqui tudo é o volume do cubo. E aí você pode concluir o seguinte, ó. Olha só. O volume do cubo é a terceira. Você sabe disso. Então, isso aqui vai ficar 4 vezes 3 a terceira, vezes 3. Olha só. Beleza? Ó, 3 vezes 3 ao quadrado, 3 a terceira. 3 vezes 4 dá 12. Então, vai ficar quanto? Ó? Ficaria, ó, 3 a terceira vezes 12. Aí você sabe muito bem que... Deixa eu descer aqui. Deixa eu descer essa imagem. Ó, aqui, ó. Descer essa imagem aqui. Ótimo. Aí você sabe muito bem, pessoal, que esse A terceira, que é o volume do cubo, você, pelo amor de Deus, você sabe, né, pessoal? É só multiplicar aqui, ó. Comprimento vezes a largura vezes a altura, tá? Então, o volume do cubo, por favor, o volume do cubo é A vezes A vezes A. É A terceira. Tá? Não vamos se perder nisso, não. Aqui, ó. Aí vai ficar, ó, raiz cúbica. Esse A aqui, pessoal, por favor, deixa eu ajeitar aqui, ó. Esse A aí, eu vou passar essa raiz para o outro lado, é raiz cúbica, ó. Olha, acompanha comigo, ó. Então, vai ficar aqui, ó. Raiz cúbica, vermelho. Raiz cúbica desse cara aí, ó. 3 a terceira vezes 12. Esse 3 sai da raiz, aí esse aqui vai ficar 3 raiz cúbica de 12 centímetros. É a aresta do nosso cubo. 3 raiz cúbica de 12. Você matou ali a questão, item E, morreu Maria Preá. É só você fazer uma comparação aqui usando porcentagem, tá? Então, eu acredito que vocês dão conta do recado dessa questão aqui do Enem, que compara cilindro com cubo usando porcentagem. Então, nada demais. Mais uma. Essa daqui, pessoal, é uma rotação, tá? Ele vai obter um sólido de revolução, tá? Ó, rotação 360 graus, em torno de um eixo fixo. Recortou o trapézio retângulo PQRS, tá aqui o retângulo azul, aqui embaixo, tá? Afixou o lado PS do trapézio em uma vareta fixa retilínea, que é o nosso eixo, girou o trapézio 360 graus e obteve um sólido de revolução. Observa a figura que apresenta o trapézio afixado na vareta e o sentido do giro. Está aí. E ele quer saber que sólido é esse. Bom, pessoal, já fizemos aqui, né? Aqui, pessoal, não tem para onde correr, né? É o nosso tronco de cone, que nós já comentamos sobre isso. Todo trapézio rotacionado dá origem a um tronco de cone. Anota aí. Rotacionou um trapézio, tronco de cone. Morreu Maria Preá. Você tem 3 minutos para cada questão no Enem. Então, você não vai perder tempo com questão dessa, tá? Leu, entendeu, marcou o gabarito, vai para outra. Não vai perder tempo, tá? Então, esse é o vídeo de hoje sobre sólido de revolução. Se você gostou, achou que é interessante, já se inscreve e não esquece de comentar no nosso vídeo. E manda para aquele colega que está estudando sólido de revolução. Valeu!